Bora falar de equação de segundo grau. Pessoal, para falar de equação de segundo grau, nós vamos ter 4 videoaulas. A primeira, introdução à equação de segundo grau. Bora comigo. Primeiro, o que é uma equação? Eu coloquei aqui alguns modelos para a gente poder discutir. Bom, para ser chamado de uma equação, tem que ter duas coisinhas. Primeiro, tem que ter pelo menos uma incógnita ali dentro. O que é incógnita? Incógnitas são as nossas letrinhas, x, y, z, etc. Beleza? Além da incógnita, tem que ter uma igualdade para ser chamado equação. Tá? Se não tiver a igualdade, ela não é uma equação, ela é uma expressão. Beleza? Então, olha só. 2x mais 4 igual a 2. Tem uma incógnita, x. E tem a igualdade. 3x mais 2y igual a 0. Temos duas incógnitas, x e y. E tem a igualdade, é a equação. Menos 5x mais 2y tem duas incógnitas, porém não tem igualdade. Conclusão, isso aqui é uma expressão. Não tem muito o que se fazer com ela. Não dá para achar o valor de x ou o valor de y. Dá para simplificar, dá para manipular, mas não dá para encontrar um valor específico para as incógnitas. Beleza? Y igual a 0. Peraí, tem incógnita? Tem. Y. Tem igualdade? Sim. Então, por mais simples que ela lhe pareça, se tiver incógnita e tiver igualdade, então ela é uma equação. De todas que nós temos aqui, só a que não tem igualdade não pode ser chamada de equação. Todas as demais estão dentro, ok? Mas a bola da vez não é equação, é equação do segundo grau. Beleza? Então vamos lá. O que é uma equação do segundo grau? Vamos? Por exemplo, 2x mais 4 igual a 2 é uma equação, mas ela não pode ser chamada de segundo grau. O grau de uma equação, ele é determinado pelo expoente da nossa incógnita. Aqui, o x está elevado a 1, então ela é chamada de equação de primeiro grau. Para ser chamado de equação de segundo grau, ela tem que ter um x elevado a 2. Então, o que define o grau de uma equação é o expoente da nossa incógnita. Então, se ela tiver um x ao cubo, ela é de terceiro grau, x à quarta, de quinto grau, de quarto grau e assim por diante. X elevado a 5, quinto grau, etc. Beleza? Então, toda equação de segundo grau, ela tem que ter um x elevado a 2. Então, eu coloquei alguns modelos aqui. 2x2 mais 4x mais 2. x2 menos 3x mais 1. Menos x2 mais 3. Notem que não apareceu o x. E nem por isso ela deixou de ser uma equação de segundo grau. Por quê? Porque na estrutura da equação você tem um x elevado a 2. Então, sim, ela é uma equação porque ela tem uma igualdade, uma incógnita, e ela é de segundo grau porque o expoente que aparece aqui pra gente, maior deles, é de grau 2. Então, a gente fala o seguinte: uma equação de segundo grau é toda equação que tem essa estrutura. Ela é escrita da forma ax2 mais bx mais c igual a 0, porque se o termo independente estiver fora do lugar, você pode jogar ele para dentro da igualdade e igualar a 0. Você pode jogar todos os termos para o único lado da igualdade, tomando aquele cuidadozinho de trocar o sinal quando passar pela igualdade, e nós sempre podemos igualar a 0. Então, tem incógnita? Tem. Tem igualdade? Tem. É equação? Sim. Qual é o maior expoente que aparece nas incógnitas? Esse x está elevado a 1, esse x está elevado a 2. O maior expoente das incógnitas é 2, então ela é uma função de grau 2, ou uma função do segundo grau. E as funções do segundo grau também são conhecidas como função quadrática. Beleza? Então vamos à estrutura dela. Primeiro, x ao quadrado ou x puro, não importa. O x é a nossa incógnita.
beleza? A, B e C são números que vão ocupar, olha, as posições à frente do x2, à frente do x, o número que está sozinho. E esse A, B e C, eles são chamados de coeficientes. Então, o A é o coeficiente do x2, o B é o coeficiente de x e o C é o coeficiente do x elevado a zero. Porque se a gente pensar nessa estrutura, ó, x elevado a 2, x elevado a 1, x elevado a zero. Todo número elevado a zero não é 1? Então, x elevado a zero também é 1. E 1 vezes qualquer coisa, não há necessidade de se escrever. Tá bom? Por isso que a gente não enxerga aqui o x elevado a zero, mas ele está lá. O grau, ele é decrescente. Ó, grau 2, grau 1, grau 0. Beleza? Só que esse termo que não ganha o x porque o x está elevado a zero e todo número elevado a zero é 1, ele também pode ser chamado de termo independente. Por quê? Porque x elevado a zero, todo número elevado a zero não é 1? 1 vezes qualquer coisa, esse número nunca vai alterar independentemente do valor que eu atribuí para x. Tá? Porque todo número elevado a zero é 1, então qualquer valor que eu der para x não vai fazer com que esse númerozinho mude, diferente dos demais. Porque se aqui o x for 1, 1 vezes b é b. Se o x for 2, 2 vezes b já é um resultado diferente. 3 vezes b é o outro, 10 vezes b é o outro. A mesma coisa vai acontecer com x ao quadrado. Porém, com esse númerozinho que o x está elevado a zero, não acontece nada, independentemente do valor que eu dei para x. Então, ele é o coeficiente do x0, mas ele também é conhecido como termo independente. Beleza? A, B e C, números quaisquer, mas tem um detalhe. O A tem que ser diferente de zero. Por quê? Pensa comigo. Se o A for zero, 0 vezes qualquer coisa, não dá zero? Então, se o A for zero, o x2 deixa de existir. E a nossa equação, ela deixa de ser de segundo grau e passa a ser de primeiro grau. Então, para que eu tenha uma equação de segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. Beleza? E é de suma importância que a gente saiba identificar quem são os coeficientes da nossa equação. Porque na hora de resolver uma equação de segundo grau completa, nós vamos ver já, em um dos nossos vídeos aí, no nosso terceiro vídeo, na verdade, tem a formulinha de Bhaskara. Essa fórmula, ela serve para resolver equações de segundo grau. E essa fórmula, ela é toda baseada em A, B e C. Então, é de extrema importância que a gente saiba identificar quem é o coeficiente A, quem é o B e quem é o C da nossa equação. Ok? Por exemplo, nessa primeira equação, quem é o coeficiente A? Quem está na frente do x ao quadrado. Então, quem está na frente do x2 é o 2. O coeficiente B é quem está na frente do x. Então, é o 4. E o coeficiente C, que é o nosso termo independente de x, é o 2. Então, nós temos A igual a 2, B igual a 4 e o C igual a 2. Ok? Vamos lá. x2 menos 3x mais 1. Que número que está na frente do x2? Uai, eu não estou vendo número nenhum. O que significa quando não tiver nenhum número na frente da nossa incógnita? Bom, se fosse zero, nós vimos aqui na discussão anterior que quando é zero o termo deixa de existir. E ele não deixou de existir, ele está lá. Tá bom? Então, quando não aparece nenhum número na frente da nossa incógnita, significa que o coeficiente é 1. 1 vezes qualquer coisa. É desnecessário escrever o 1, por isso que ele não aparece ali pra gente. Então, já deixa subentendido. Se não tiver nenhum número na frente da incógnita, nosso coeficiente vale 1. Beleza? Bom, o 1 está na frente do x2. Na frente do x, nós temos o menos 3. Então, na hora de considerar o coeficiente ABC, a gente tem que levar em consideração também o sinal. Ok? E
termo independente mais 1. Então, em x2 menos 3x mais 1 igual a 0, nós temos que o A vale 1, o B menos 3 e o C também vale 1. Vamos para o último exemplo, menos x2 mais 3 igual a 0. Que número está na frente do x2? Lembrando que a gente tem que levar em consideração o sinal. Então, olha, não apareceu nenhum número. Já está implícito ali, então, que o coeficiente é 1. Mas na frente dele tem um sinalzinho de menos, então o coeficiente A é menos 1. Reparem que não tem x. Então, o nosso B desapareceu. E quando o termo desaparece, o que isso significa? Significa que o coeficiente é 0. E o termo independente é aquele que não tem x, vale 3. Então, aqui nós temos que o A é menos 1, o B é 0 e o C é menos 3. Vamos fazer o seguinte, vou deixar agora essas equações para que vocês façam. Então, para isso, eu peço para vocês darem uma pausa no vídeo, tentem fazer e já eu volto corrigindo com vocês. Combinado? Vamos lá, agora é com vocês, pausa no vídeo. Bora corrigir comigo? Bom, no primeiro exemplo, 2x2 mais 3x mais 5, o A vale 2, o B vale 3 e o C vale 5, ok? O segundo, menos 2x2 mais x menos 1, o A menos 2, o B vale 1 e o C menos 1. E aqui vale a pena a gente lembrar, quando não tem nada escrito na frente da incógnita, é porque o coeficiente vale 1. Esse lembrete vale muito a pena ir para o caderno, hein? Pega aqueles post-it bem lindo, bem neon, e coloca essa observação aí no caderno, porque ela é mega importante. Ok? Vamos continuar. Menos x2 mais 5. Em menos x2 mais 5, nós temos o seguinte. Não tem número na frente do x2, então é 1, mas tem um sinalzinho e a gente tem que levar o sinal em consideração. Então, nesse caso, o A vale menos 1, o B não apareceu, então é 0, e o C é 5. Quem acertou, parabéns! E aqui tem mais uma observação importantíssima. De novo para o nosso post-it neon. Vamos lá? Quando não aparece a incógnita, é porque o coeficiente daquela incógnita é nulo, então ele é 0. Não apareceu o x, significa então que o B é 0. Ok? Coloca no caderno, chama atenção e vamos continuar. x2 menos 2x. Em x2 menos 2x, o x vale 1. Então, o A vale 1. O B menos 2 e o C não apareceu pra gente, então agora o C é que é 0. 4x mais 5. Quem está na frente do x2? O x2 não aparece pra gente, então significa que o coeficiente A vale 0, o B 4 e o C 5. Mas aqui também tem uma observação importante. Pensa comigo. 4x mais 5 igual a 0. É uma equação? É, porque tem incógnita e igualdade. Mas ela é do segundo grau? Não. Ela é uma equação do primeiro grau, porque o maior expoente da incógnita aqui, ó, é 1. Então, a observação que merece para o caderno é a seguinte. Se o A for 0, a equação não é do segundo grau. Ok? Para ser chamado de equação do segundo grau, o A tem que necessariamente ser diferente de 0. Valeu? 5x ao quadrado igual a 0. O A, quem está na frente do x2? 5. Quem está na frente do x? 0. E o termo independente também não aparece, então ele também é 0. Analisa comigo aqui. 5x2 igual a 0. Tem incógnita? Tem. Tem igualdade? Sim. O expoente maior que aparece para a gente é de grau 2? Sim. Então, ela é uma equação de segundo grau. Ela não deixou de ser uma equação de segundo grau, mesmo não tendo
nem o B e nem o C. Tá ok? Então, existem equações do segundo grau em que o B é zero. Existe equação do segundo grau em que o C é zero. Existe equação do segundo grau em que B e C valem zero. Mas se o A for zero, ela deixa de ser equação do segundo grau. Então, tá valendo qualquer valor para B e para C. Negativo, positivo ou nulo. Mas para o A não. Ele tem que ser um número diferente de zero. Guardem isso no coração de vocês. Tá legal? E na última, x2 mais 6x igual a 5, também tem uma pegadinha. Fiquem ligados aqui comigo. Olha, quem está na frente do x2? 1. Quem está na frente do x? 6. E quem é o termo independente? Ah, é o 5. Não, não é. O termo independente é menos 5. Ah, mas por quê? Porque eu comentei com vocês que a estrutura de uma equação de segundo grau, ela é ax2 mais dx mais c igual a zero. E ela não está igualada a zero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar a zero. Para isso, eu tenho que tirar o 5 desse lado da igualdade e passar ele para o outro lado da igualdade. Ele está positivo. Quando ele vier para o outro lado da igualdade, ele vem negativo. E aí, sim, não sobra nada do outro lado e eu consigo igualar a minha equação a zero. Então, 5, quando colocado na posição correta, vale menos 5. Ok? Então, x2 mais 6x menos 5 igual a zero. Vocês aprenderam agora, então, a identificar uma equação do segundo grau e a identificar os coeficientes A, B e C da nossa equação. Porque agora nós vamos para o nosso segundo momento e na nossa próxima aula nós vamos ver como resolver uma equação do segundo grau, seja ela completa ou incompleta. E a gente chama de equação do segundo grau incompleta aquela que não tem o A, o B e o C. Então, se nela falta o B ou se nela falta o C, ou ainda se faltam o B e o C, ela é chamada de incompleta. O único coeficiente que nunca vai faltar para a gente, isso aí. Só o coeficiente A vai estar sempre presente. B e C, às vezes estarão e às vezes não. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos aprender a resolver uma equação do segundo grau incompleta e no vídeo 3, a resolver uma equação de segundo grau completinha. Nos vemos lá. Beijo, beijo.